Em frente de 30 fazendeiros, um milionário agrícola aponta seu dedo na face de uma jovem viúva mecânica e zomba dela. Se esta plantadeira de os 2 milhões de eles funcionar, eu te vendo meu rancho por os 30 ienares. Mas quando você falhar, você assinará que você é apenas uma ninguém fingindo ser uma mecânica de verdade. Emily engole a humilhação, abre a caixa de ferramentas herdada de seu avô e, sob escadas odiosas e desprezo, encontra um painel secreto na máquina que nenhum engenheiro tinha visto. Quando ela gira a primeira válvula e o som do sistema muda, o pátio inteiro prende a respiração. Porque se aquela máquina se mover nos próximos segundos, não será apenas a plantadeira que mudará de donos. Antes de continuarmos com esta história incrível, se você está gostando deste conteúdo, aperte aquele botão de inscrição e o sino para você não perder nenhuma de nossas histórias aqui em Motores de Esperança. E deixe um like se você acredita que competência não tem gênero. Emily Vasconcelos tinha 29 anos quando ela retornou para a pequena cidade em Iowa, onde ela nasceu. Ela não tinha retornado em quase 8 anos, não desde que ela partiu aos 21 para trabalhar em oficinas especializadas em Des Moines e Cedar Rapids. E por que ela voltou? Porque ela recebeu a notícia que toda filha teme receber. Seu pai, Donald Vasconcelos, tinha falecido. Um ataque cardíaco súbito aos 71 anos de idade no meio do campo de soja que ele amava tanto. Mas aqui vem o detalhe que quebra seu coração. Donald nunca tinha publicamente reconhecido Emily como sua filha. Deixe-me explicar como esta história começou. De volta nos anos 1980, Donald Vasconcelos era o maior produtor de soja na região, dono de 840 acres de terra agrícola prime de Iowa, que hoje valeria 12 milhões de dólares. Ele era um viúvo, tendo perdido sua esposa jovem, e administrava aquela fazenda massiva com a ajuda de empregados e o melhor mecânico agrícola que Iowa já tinha conhecido, Thomas Campos. Thomas era chamado o sussurrador de máquinas. Ele tinha um dom que nenhum diploma de engenharia poderia ensinar. Ele pegaria um trator John Deere que 3 técnicos certificados tinham desistido, fecharia seus olhos, escutaria o motor por alguns minutos e, bum, ele identificaria o problema. Mas o gênio de Thomas ia além disso. Ele modificava sistemas hidráulicos, criava soluções que não existiam em nenhum manual, fazia máquinas performarem melhor com menos combustível. Ele era um artista de maquinaria pesada. A filha de Thomas, Sarah, trabalhava como cozinheira na casa principal de Donald. Uma mulher com um sorriso doce e mãos firmes na cozinha, que preparava almoços para os trabalhadores da fazenda. E fazia aquelas refeições que alimentam não apenas o corpo, mas a alma. Entre o cheiro de madeira queimando no fogão, o rugido de tratores no pátio e conversas de fim de tarde, algo inesperado nasceu. Donald e Sarah se apaixonaram. Era um romance discreto, quase secreto. Donald era o chefe, um homem respeitado na região com um nome que carregava peso. Sarah era uma empregada, filha de um mecânico, sem educação formal, mas com uma sabedoria de vida que o encantava. Quando Sarah descobriu que ela estava grávida, Donald não negou isso, mas ele também não publicamente reconheceu isso. Em vez disso, ele permitiu a ela criar a criança em uma cabana na propriedade, uma casa simples, mas digna, com 20 acres de terra ao redor dela. E mais, ele garantiu que Sarah nunca faltaria de nada. Emily nasceu naquela cabana em 1996 e cresceu vendo seu pai de uma distância, recebendo dele um afeto que era escondido, sussurrado em momentos quando ninguém estava olhando. Mas a pessoa que realmente criou Emily foi seu avô, Thomas. Aos 7 anos de idade, a garota já estava passando tardes na oficina assistindo seu avô desmontar sistemas hidráulicos de colheitadeiras, Case IH, de fluxo axial. Aquelas máquinas gigantes valendo milhões de dólares. Thomas explicava cada parte, cada circuito, cada segredo que os manuais não ensinavam. Quando Emily tinha 16 anos, Thomas sofreu um AVC
enquanto consertava uma plantadeira e morreu 3 dias depois. Antes que ele falecesse, ele segurou a mão de sua neta e disse algo que ela nunca esqueceria. Garota, o que eu te ensinei não está em nenhum livro. Está aqui em sua cabeça e em suas mãos. Mantenha isso seguro, porque um dia isso valerá mais do que qualquer terra. Emily chorou tanto naquele dia que ela pensou que nunca mais seria capaz de tocar uma ferramenta. Mas a vida continua, não é, meus amigos? Emily deixou Iowa aos 21. Ela trabalhou em oficinas especializadas, enfrentou muito preconceito por ser uma mulher em um ambiente dominado por homens, mas sua habilidade falou mais alto. Ela se tornou conhecida como a mecânica que resolve o impossível. Quando um trator John Deere 8410 tinha um defeito que engenheiros treinados não podiam diagnosticar, eles chamavam Emily e ela consertava isso. Mas havia outra tragédia na jovem vida de Emily. Aos 25, ela casou com Marcos, um bom homem que trabalhava como vendedor de equipamentos agrícolas. Eles tiveram 3 anos lindos juntos, sonhando com um futuro, planejando filhos, construindo uma vida. Até uma noite chuvosa na rodovia 80, um motorista bêbado cruzou a linha central. Marcos morreu instantaneamente. Emily sobreviveu com uma clavícula quebrada e um coração despedaçado. Ela se jogou no trabalho como uma forma de sobreviver à dor. As oficinas se tornaram seu refúgio, as máquinas sua terapia. E através de todos aqueles anos, Donald continuou silenciosamente apoiando Sarah. Ele pagava as contas da cabana, garantia que ela tinha conforto, mas nunca publicamente reconheceu que Emily era sua filha. E Emily, mesmo machucada por esta rejeição silenciosa, aceitou isso porque ela amava sua mãe e não queria criar mais sofrimento até a chamada vir. Donald Vasconel tinha morrido. Emily pegou o ônibus de Des Moines para sua cidade natal com um coração apertado, não por uma herança, mas porque ela queria estar perto de sua mãe. Senhora Sarah, aos 63, estava frágil, com artrite severa em suas mãos. Aquelas mesmas mãos que tinham precisado de tanto pão, preparado tantas refeições, e a situação piorou. Sem o apoio que Donald garantiu, as contas da cabana começaram a se acumular. Em 8 meses, a dívida alcançou $150 mil. O banco ameaçou pegar a propriedade. Se você está assistindo dos Estados Unidos, deixe um comentário nos dizendo de qual estado você é. E se você é de outro país, nos deixe saber de onde você está assistindo. Nós amamos saber que Motores de Esperança alcança pessoas por todo o mundo. Foi quando Emily decidiu ir ao escritório do escrivão do condado. Ela não esperava herdar as grandes terras, mas ela pensou que talvez, apenas talvez, seu pai tinha deixado algo para proteger Sarah, um gesto final de reconhecimento, mesmo que tarde. Ela entrou naquele escritório no centro da cidade, com suas paredes de madeira escura e o cheiro de papel velho carregando uma esperança frágil. O escrivão era um homem idoso com óculos, que a recebeu educadamente. Havia outras pessoas presentes. O advogado da família Vasconel, 2 testemunhas, e um homem de 58 anos com cabelo grisalho bem cortado, roupas de grife e a postura de alguém que sempre tinha estado no comando. Gabriel Amarim, segundo primo de Donald. Quando o escrivão começou a ler o testamento, Emily sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Gabriel Amarim tinha herdado absolutamente tudo. Os 840 acres de soja, a maquinaria agrícola avaliada em de 8 milhões de íris, as contas bancárias, os investimentos, tudo. O nome de Emily não apareceu uma vez naquele documento. Ela reuniu coragem e perguntou com uma voz trêmula. E a cabana onde minha mãe vive? Aquilo pelo menos estava garantido, não estava? O silêncio que seguiu foi embaraçoso. Gabriel Amarim soltou uma risada curta e amarga e olhou para ela com um desprezo que cortava mais fundo do que qualquer faca. Cabana, ele repetiu enfatizando as sílabas. Aquilo é propriedade Vasconelos. Sempre foi. Sua mãe viveu lá pela caridade de meu primo. Caridade, entenda. Mas agora que Donald se foi,
Não há razão para manter empregados vivendo em terra de família. Emily sentiu seu sangue subir. Empregados? Minha mãe trabalhou 40 anos para esta família e eu sou filha de Donald Vasconcelos. Gabriel se levantou lentamente de sua cadeira, como alguém prestes a ensinar uma lição para uma criança teimosa. Ele olhou ao redor, certificando-se de que todos estavam prestando atenção e liberou as palavras que Emily nunca esqueceria. Filha bastarda de uma cozinheira, certo? Terra Vasconel. Sua mãe se aproveitou de um homem viúvo, solitário, e você é o fruto daquela conveniência. Donald sentiu pena de você também. Deu a você um teto, mas isso não faz de você um Vasconcelos de verdade. As testemunhas baixaram seus olhos. O escrivão tossiu, envergonhado. O advogado permaneceu em silêncio e Emily, com suas unhas cravadas em suas palmas, tentou manter a compostura. Eu cresci naquela terra. Eu aprendi mecânica de meu avô Thomas, que manteve as máquinas desta fazenda funcionando por 30 anos. Eu conheço cada trator, cada sistema, cada segredo técnico que mantém aquela operação funcionando. Isso não conta para algo? Gabriel deu de ombros. Mulheres não entendem maquinaria pesada, muito menos bastardos de empregados. Agora, se você me dá licença, eu tenho uma fazenda para administrar. Você tem 30 dias para tirar sua mãe da cabana. Depois disso, eu vou derrubar aquela casa e plantar soja em seu lugar. Emily deixou aquele escritório com pernas tremendo e olhos queimando com lágrimas que se recusavam a cair. Ela não ia dar a Gabriel Amarim a satisfação de vê-la chorar. Ela retornou para a cabana e encontrou Sra. Sarah sentada na varanda, olhando para o horizonte, onde o campo de soja se estendia até onde o olho podia ver. Quando ela contou a ela o que tinha acontecido, sua mãe apenas segurou sua mão e disse: Filha, nós sempre soubemos que não seria fácil, mas você tem em suas mãos o que nenhum papel pode tirar. Você tem o conhecimento que seu avô te deu. Isso vale mais do que qualquer terra. Naquele momento, Emily não sabia disso, mas as palavras de sua mãe estavam prestes a se tornar proféticas. A história estava apenas começando. Meus queridos amigos, os dias que seguiram foram entre os mais difíceis na vida de Emily. Ela tentou encontrar trabalho na região, mas é uma pequena comunidade agrícola onde todos conhecem todos. E a notícia de que Gabriel Amore tinha expulso a bastarda que afirmava ser uma Vasconel se espalhou muito rápido. Oficinas que a teriam recebido de braços abertos agora fecharam suas portas em sua face. Ninguém queria ir contra o homem mais poderoso no agronegócio local. Sra. Sarah piorava a cada dia. A artrite em suas mãos era tão severa que ela mal podia segurar uma xícara de café. Os medicamentos eram caros e o dinheiro que Emily tinha economizado em Des Moines estava acabando rápido. Pior ainda, o banco enviou o aviso oficial. Se a dívida de $150 mil não fosse paga dentro de 45 dias, a cabana seria leiloada. Para onde iriam duas mulheres sem recursos? Emily passou noites sem dormir fazendo matemática que nunca somava. Ela precisava de um milagre, ou pelo menos uma chance de conversar civilmente com Gabriel Amarim. Talvez ele fosse um empresário. Talvez ele responderia à lógica. Ela poderia trabalhar para ele. Usar seu conhecimento técnico para manter as máquinas da fazenda em perfeita condição. Seria uma troca justa. Trabalho especializado em troca de perdoar a dívida da cabana. Foi com esta esperança que Emily se vestiu em uma quinta-feira de manhã e dirigiu para a sede da fazenda Santa Teresa, como Donald tinha nomeado a propriedade décadas atrás. O portão principal estava aberto, e ela dirigiu para dentro usando a velha picape Ford 1998 que tinha sido de Thomas, aquela que ele usava para carregar ferramentas de uma fazenda para outra. O motor engasgou um pouco, mas ele ainda funcionava. Emily estacionou perto do galpão de máquinas e caminhou até a casa principal, aquela grande construção de tijolos onde ela tinha vagas memórias de infância. Foi ali que sua mãe tinha trabalhado. Foi de lá que os cheiros de comida que marcaram sua vida vieram.
Mas agora tudo parecia diferente, frio, hostil. Ela bateu na porta. Um jovem, um dos novos empregados, respondeu com suspeita. Eu vim falar com o senhor Gabriel Amarim, ela disse mantendo sua voz firme. É sobre uma proposta de trabalho. O jovem hesitou, mas foi buscar o chefe. Gabriel apareceu na varanda 2 minutos depois. Ele estava vestindo uma camisa social leve, jeans e botas de curucaás. Ele olhou para Emily como alguém olhando para um inseto irritante que não vai embora. O que você quer agora? Ele perguntou sem nem tentar esconder a impaciência em sua voz. Emily respirou fundo. Senhor Gabriel, eu vim propor algo que poderia nos beneficiar ambos. Eu sei que você herdou as máquinas da fazenda, e eu também sei que elas precisam de manutenção especializada constante. Tratores, John Deere, colheitadeiras, Casey YH, plantadeiras Massey Ferguson, seus equipamentos valendo milhões de dólares. Eu posso fazer esta manutenção preventiva, garantir que tudo funciona perfeitamente. Em troca, você perdoa a dívida da cabana e deixa minha mãe viver lá em paz. É um acordo justo. Gabriel soltou uma risada seca. Acordo justo? Você acha que eu vou confiar as máquinas desta fazenda para uma mulher que aprendeu mecânica pegando sucata com seu avô? Emily, eu já contratei técnicos certificados, pessoas com diplomas, pessoas de verdade. Ele fez questão de enfatizar aquelas últimas palavras. Meu avô manteve estas máquinas funcionando por 30 anos. Emily retrucou, sentindo raiva começar a ferver. Ele criou sistemas que aumentaram a produtividade em 20%. Donald confiava nele cegamente. Donald era um velho sentimental, Gabriel retrucou. E olha onde isso o levou. Deixar um empregado viver em boa terra de plantio, apoiando pessoas que não eram família. Eu não vou cometer os mesmos erros. Agora saia daqui antes que eu chame a segurança. Foi naquele momento que Emily ouviu vozes vindo do galpão principal. Havia movimento. Várias picapes estacionaram. O que está acontecendo lá? Ela perguntou. Gabriel sorriu de um jeito que não tinha nada de amigável sobre isso. Reunião mensal da Cooperativa Agrícola Regional. Os maiores produtores de soja em Iowa estão aqui discutindo estratégias para a colheita. Pessoas importantes, entenda. Não um lugar para invasores. Ele virou suas costas e começou a caminhar de volta para casa. Mas Emily não desistiu. Ela o seguiu. Gabriel, por favor, eu só preciso de uma chance. Minha mãe está doente. Nós não temos para onde ir. Sua voz saiu mais alta do que ela pretendia, ecoando através do espaço. Gabriel parou, virou lentamente e havia algo perigoso em seus olhos. Você realmente quer fazer isso aqui na frente de todos? Antes que Emily pudesse responder, ele agarrou o braço dela com força e começou a arrastá-la em direção ao galpão. Então vamos. Eu vou resolver isso uma vez por todas. Emily tentou se soltar, mas o homem era forte. Ele a puxou para a entrada do galpão, onde cerca de 30 homens, produtores rurais, diretores de cooperativa, capatazes estavam reunidos em torno de mesas cheias de papéis, mapas de plantio e cafeteiras industriais. Todos pararam de falar quando Gabriel entrou, praticamente arrastando Emily. Senhores, Gabriel anunciou alto, eu quero apresentar a vocês Emily Vasconel. Ou melhor, Emily Campos, porque Vasconel ela não é. Ela é a filha da minha falecida cozinheira com, bem, quem sabe quem exatamente. Risadas desconfortáveis ecoaram através do galpão. Emily sentiu seu rosto queimar com humilhação. Um dos membros da cooperativa, um senhor de cabelos brancos, tentou intervir. Gabriel, isso é necessário. Mas Gabriel completamente o ignorou. Ela veio aqui, Gabriel continuou, oferecendo para fazer manutenção nas minhas máquinas. Diz que ela é uma mecânica especializada, uma mecânica, uma mulher. Mais risadas, agora menos desconfortáveis, mais cruéis. Ela aprendeu de seu pai, Thomas, que realmente era bom no que ele fazia, eu admitirei. Mas mecânica não é trabalho de mulheres.
Você contrataria uma mulher para trabalhar em seu equipamento de milhões de dólares? Vários homens balançaram suas cabeças negativamente. Um deles gritou de trás: mulheres são boas para cozinhar e pequenos jardins. Outro adicionou: elas mal podem dirigir. Imagine consertar maquinaria. A humilhação era alimentada por cada risada, cada comentário. Emily tentou falar, mas Gabriel não deu a ela uma chance. E você sabe o que é pior? Ela pensa que ela tem direitos às terras que eu legalmente herdei. Ela continua chorando, jogando a vítima, dizendo que sua mamãe está doente. Mas eu conheço esse tipo de pessoas. Pessoas que se aproveitam da bondade de outros, que se agarram a seus empregadores, esperando por uma herança que não pertence a eles. Isso não é verdade. Emily explodiu, sua voz quebrando com emoção. Minha mãe trabalhou honestamente sua vida inteira. E eu não estou pedindo as terras, eu estou apenas pedindo a você para ser justo. A cabana era um direito que Donald deu a ela. Ele prometeu. Promessas verbais significam nada. Gabriel cuspiu as palavras. Papel importa, lei importa, e a lei diz que tudo é meu. Agora, se você não sair daqui agora mesmo, eu estou chamando a polícia e registrando você como uma invasora. Você quer um registro criminal? Porque eu farei isso. Acredite em mim, eu farei. Um dos capatazes, um homem grande com braços cruzados, deu um passo à frente. Emily entendeu a mensagem silenciosa. Ela olhou ao redor, procurando nos olhos daqueles homens por um vislumbre de compaixão, de humanidade. Alguns olharam para longe, envergonhados. Outros olharam para ela com desprezo aberto. Não havia aliados lá. Meu avô deu tudo por esta fazenda. Emily tentou mais uma vez, sua voz agora fina como o fio. Eu estou apenas pedindo por dignidade. Dignidade? Gabriel quase cuspiu a palavra. Dignidade é trabalhar honestamente, não mendigar por herança. Dignidade é aceitar o lugar de todos na sociedade. Você é a filha de empregados. Eu sou um proprietário de terras. Há uma diferença e você precisa entender isso de uma vez por todas. Agora saia daqui. Sua voz ecoou através do galpão inteiro. 2 capatazes se aproximaram de Emily, um de cada lado. Eles não tocaram nela, mas eles ficaram perto o suficiente para a ameaça ser clara. Emily recuou, passos tropeçando, olhos queimando com lágrimas que ela se recusou a derramar na frente daqueles homens. Ela virou suas costas e caminhou com sua cabeça erguida para a saída, sentindo 30 pares de olhos fixos em suas costas. Quando ela chegou à picape, suas mãos estavam tremendo tanto que levou 3 tentativas para ela colocar a chave na ignição. No espelho retrovisor, ela viu Gabriel acendendo um charuto, cercado por membros da cooperativa, todos rindo de algo que ele tinha dito, provavelmente sobre ela. Meus amigos, se esta história está tocando seu coração, não se esqueça de apertar aquele botão de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a história incrível de Emily. E comente abaixo. Você acredita que competência não tem gênero? Emily dirigiu para a cabana no piloto automático, mal vendo a estrada borrada pelas lágrimas que finalmente caíram. Quando ela chegou, ela encontrou a senhora na cozinha tentando descascar batatas com suas mãos doloridas. Sua mãe olhou para o rosto de sua filha e imediatamente soube que algo terrível tinha acontecido. Eu não consegui, mãe. Emily soluçou, caindo nos braços fracos, mas acolhedores de Sarah. Ele me humilhou na frente de todos, me chamou de tantas coisas, e eu não pude fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Senhora Sarah acariciou o cabelo de sua filha, como ela fazia quando ela era uma criança. Sim, você pode, minha filha. Você pode continuar sendo quem você é. Não deixe a crueldade daquele homem mudar você. Seu avô sempre disse: a hora certa chega para aqueles que têm paciência e preparação. Sua hora chegará. Mas naquele momento, abraçada por sua mãe naquela cozinha simples que em breve não seria mais deles, Emily não podia acreditar. Havia agora apenas 38 dias até o despejo, e ela não tinha dinheiro, nenhum emprego e nenhuma mais esperança.
O que ela não sabia é que às vezes, meus amigos, às vezes o universo prepara reviravoltas que nós nem podemos imaginar. 3 semanas se arrastaram como 3 anos. Emily conseguiu alguns bicos em oficinas de Des Moines, dirigindo a velha picape 2 horas para ir, 2 para retornar, ganhando amendoins. Ela economizou centavo por centavo enquanto assistia o prazo de despejo se aproximar como uma tempestade inevitável. Senhora Sarah tentou manter o ânimo, mas o brilho em seus olhos estava diminuindo. A artrite estava piorando, e agora até caminhar até a varanda doía. Foi em uma terça-feira, 17 de outubro, que o telefone de Emily tocou. Era Benedict, um homem de 68 anos, que tinha trabalhado 35 anos com seu avô Thomas e ainda fazia bicos ocasionais na região. Sua voz tremeu com uma estranha mistura de preocupação e algo que parecia esperança. Emily, minha querida, você precisa saber algo. A plantadeira de Gabriel quebrou. Emily sentou na beira da cama. Quebrou como, Sr. Benedict? O velho mecânico soltou um longo suspiro. Sua Massey Ferguson 9000, aquela grande verde e dourada, valendo quase os 2,5 milhões de dólares, completamente travou no meio da temporada de plantio. E garota, técnicos vieram de Chicago, de Minneapolis, até mesmo caras da própria Massey Ferguson. Ninguém consegue fazer aquela máquina funcionar. Faz 10 dias e nada. Emily sentiu algo se agitar em seu peito. E por que você está me dizendo isso, Sr. Benedict? Silêncio na outra ponta. Então, por que eu reconheci aquela plantadeira? Seu avô trabalhou nela em 2012. Fez modificações que só vocês dois sabiam sobre. E se ninguém está conseguindo consertar isso, é porque ninguém sabe o que Thomas fez. Gabriel está desesperado. Emily, ele vai perder mais de 3 milhões se ele não plantar nas próximas 72 horas. A janela está fechando. Emily desligou o telefone com mãos tremendo. Ela sabia exatamente qual plantadeira era aquela. Ela se lembrava de ter 19 anos de idade, assistindo seu avô trabalhar nela por semanas inteiras. Thomas tinha criado um sistema hidráulico híbrido exclusivo, um circuito secundário que compensava a pressão em terreno irregular. Ele aumentava a eficiência em 22%, mas ele exigia manutenção manual específica a cada 500 horas de uso. Se alguém ignorasse isso, o sistema travaria completamente. E pelos cálculos de Emily, naquela colheita, a máquina já tinha excedido 500 horas. Na manhã seguinte, Emily acordou com a notícia se espalhando por toda a comunidade agrícola. Gabriel Amarim tinha chamado uma reunião de emergência na Cooperativa Agrícola Regional. Mais de 30 produtores compareceram porque o problema de Gabriel era o problema de todos. Se uma plantadeira de última geração pudesse travar sem uma solução, qualquer um deles era vulnerável. O clima no galpão da cooperativa estava tenso. Gabriel estava visivelmente abalado, embora ele tentasse esconder isso sob camadas de arrogância. Ele tinha gasto os 45 mil dólares apenas em consultas técnicas. 3 equipes diferentes tinham desmontado painéis, checado sistemas eletrônicos, testado circuitos hidráulicos básicos. Nada. A máquina permaneceu morta. Todas as 24 linhas de plantio travadas na posição elevada. Foi no meio desta reunião que Cásio Drummond, um membro da cooperativa de 52 anos, que tinha conhecido Emily desde que ela era uma criança, ousou dizer o óbvio. Gabriel, e aquela garota, Emily Vasconel? Eu ouvi que ela é uma especialista em maquinaria pesada. Trabalhou em Des Moines com equipamento que nós nem temos aqui. O silêncio que caiu sobre o galpão era pesado como chumbo. Gabriel olhou para Cásio como se ele tivesse sugerido contratar um macaco para fazer cirurgia. Você está falando sério, Cásio? A bastarda que eu expulsei daqui semana passada. Vários homens riram, mas era uma risada nervosa. A situação era muito séria para muito humor. Gabriel, com todo o devido respeito, Cásio insistiu. O pai dela era Thomas Campos. O homem era um gênio,
e eles dizem que ela herdou seu dom. Outros membros da cooperativa murmuraram em concordância. A lenda de Thomas era muito forte para ser ignorada, mesmo décadas após sua morte. Gabriel ficou vermelho. Ele olhou ao redor e viu que alguns homens realmente consideraram a ideia. Aquilo era inaceitável. Ele não ia se rebaixar para pedir ajuda daquela mulher. Mas então algo brilhou em seus olhos, algo cruel e calculado. Você quer a bastarda? Ele disse alto, chamando a atenção de todos. Então vamos fazer isso. Se ela puder fazer aquela plantadeira funcionar, algo que os melhores técnicos na América não puderam fazer, eu venderei a ela o velho rancho por os 30 dares. E se 30 dares, o rancho valendo 2,8 milhões de reais. O galpão explodiu em risadas. Era absurdo, impossível, uma piada cruel. 200 acres de boa terra por os 30 liras. Gabriel estava zombando da situação, mas a uma condição, ele continuou, levantando sua voz acima das risadas. Quando, e eu disse quando, não se, quando ela falhar, ela assina um documento abrindo mão de qualquer reivindicação às terras Vasconcelos. Ela publicamente admite que ela se meteu onde ela não deveria ter e pede desculpas por manchar o nome da família. Isso está claro. Mais risadas. Era entretenimento de teatro no meio do desespero. Ninguém acreditava que Emily podia fazer isso. E Gabriel sabia disso. Ele estava transformando sua falha técnica em uma oportunidade para definitivamente humilhar aquela mulher que ousava desafiá-lo. Casio Drummond deixou aquela reunião e foi direto para a cabana de Emily. Ele contou a ela tudo, a proposta, as condições, as risadas. Emily escutou em silêncio, seu rosto ilegível. Quando Casio terminou, ela perguntou, e ele está sério sobre os 30? Casio assentiu. Ele fará um contrato e tudo. Mas Emily, é uma armadilha. Ele quer humilhar você novamente, só que agora na frente de todos. E se você falhar, você perde até o direito de lutar pela cabana. Senhora Sarah, que estava escutando tudo da cozinha, veio para a varanda. Minha filha, você não precisa provar nada para aquele homem. Nós encontraremos um caminho. Nós sempre fazemos. Mas Emily olhou para sua mãe, para aquelas mãos deformadas pela artrite, para os olhos cansados de tanto sofrimento, e tomou uma decisão. Eu vou fazer isso, ela disse. Não por ele, por nós, por vovô Thomas, porque eu sei que eu posso. Na manhã seguinte, Emily chegou na fazenda Santa Teresa às 8h em ponto. Parecia que metade da comunidade agrícola estava lá. Gabriel tinha transformado o evento em um espetáculo. Além dos 30 membros da cooperativa, havia curiosos, empregados da fazenda, até mesmo um repórter do jornal local. A plantadeira Massey Ferguson 9000 estava estacionada no centro do pátio, imponente e morta. Gabriel esperou com braços cruzados, um sorriso confiante em seu rosto. Ao lado dele, um advogado segurava 2 contratos, um para a venda do rancho por 30 dares, outro para a renúncia de direitos. Emily, Gabriel anunciou alto, você tem 2 horas. Se você tiver sucesso, você sai daqui com 200 acres de terra. Se você falhar, você assina a renúncia e nunca mais diz o nome Vasconcelos. Concorda? Emily assentiu. Ela colocou sua caixa de ferramentas gasta no chão e caminhou até a máquina. Era ainda mais imponente de perto. 40 pés de comprimento, cabine com ar-condicionado, 13 pés de altura, sistema de plantio computadorizado, 24 linhas que depositavam sementes de soja com precisão milimétrica. Uma maravilha da engenharia agrícola moderna. Ela subiu na cabine e ligou a ignição. O motor diesel Cummins, com 450 cavalos de potência, acordou com um rugido profundo que fez o chão vibrar. Isso era um bom sinal. O motor estava perfeito. O problema não era eletrônico, não era combustível. Era exatamente o que ela suspeitava. Emily desceu e começou a caminhar ao redor da máquina, tocando painéis laterais. Ouvindo, sentindo. Os técnicos que tinham falhado,
assistiram com ceticismo mal disfarçado. Um deles, um engenheiro de Chicago, murmurou: "Ela vai continuar andando por 2 horas." Risada baixa. Mas então Emily parou, ajoelhou-se ao lado do lado esquerdo da estrutura perto do conjunto hidráulico traseiro. Havia um painel de acesso que, para olhos não treinados, parecia apenas parte da carenagem decorativa. Ela puxou 3 travas específicas em uma sequência que parecia coreografada. E o painel abriu, revelando um compartimento escondido. Os murmúrios cessaram. Até os técnicos se aproximaram. Dentro daquele compartimento estava um sistema hidráulico secundário que não aparecia em nenhum manual da Massey Ferguson. Tubulação de alumínio de grau aeronáutico, válvulas reguladoras artesanais, um circuito completo operando paralelo ao sistema principal. "Meu Deus!" um dos técnicos sussurrou. "Isso não deveria estar aqui." Emily finalmente falou e sua voz era clara, firme e professoral. "Este é um sistema de compensação de pressão hidráulica criado por Thomas Campos em 2012. Ele aumenta a eficiência de plantio em 22% em terreno com mais de 8 dágio de inclinação. O sistema tem uma válvula reguladora artesanal aqui." Ela apontou para uma peça de latão que precisa ser manualmente calibrada a cada 500 horas de operação. Se isso não é feito, pressão acumula e trava o circuito inteiro. Isso é exatamente o que aconteceu. Gabriel estava pálido. "Como você?" "Porque eu estava lá quando meu avô instalou isso", Emily respondeu, já removendo ferramentas específicas de sua caixa. "Eu tinha 19 anos e passei 3 semanas observando cada detalhe. Ele me explicou que um dia alguém precisaria saber. Eu acho que ele sabia que seria eu. Amigos, se você está tão movido por esta história quanto eu estou, aperte aquele botão de se inscrever agora mesmo. Nós compartilhamos histórias incríveis de superação de adversidade aqui em Motores de Esperança toda semana. E deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo." Emily trabalhou com precisão cirúrgica. Primeiro, ela gradualmente despressurizou o sistema, abrindo microválvulas em uma sequência específica. Então ela removeu a válvula reguladora artesanal, limpou os condutos com querosene, verificou os anéis de vedação, substituiu 2 que estavam comprometidos, remontou tudo, recalibrou a válvula para exatamente 80 bar, usando um manômetro que ela tinha trazido em sua caixa, e finalmente purgou o sistema com uma sequência de movimentos que pareciam uma dança. 3 bombas, pausa de 3 segundos, 4 bombas, pausa de 5 segundos. 40 minutos depois de começar, ela fechou o painel de acesso e subiu de volta na cabine. Ela olhou através do vidro para Gabriel, para os técnicos incrédulos, para os 30 membros da cooperativa de boca aberta. Ela ligou a ignição, ativou o comando hidráulico e as 24 linhas de plantio desceram em perfeita sincronia como dedos de um pianista tocando um acorde. Elas subiram novamente, desceram, subiram, perfeito. O silêncio era absoluto. Então alguém começou a aplaudir, então outro. Dentro de segundos, o pátio inteiro estava lá aplaudindo, exceto Gabriel Amarim, que permaneceu imóvel, seu rosto sem cor, o mundo que ele conhecia desmoronando ao redor dele. Emily desceu da cabine e o silêncio que seguiu o aplauso era quase sagrado. Os técnicos de Chicago e Minneapolis olharam um para o outro envergonhados. Um deles, o engenheiro que tinha cobrado os $18.000 pela consulta falha, se aproximou da máquina e pediu permissão para examinar o sistema que Emily tinha acabado de consertar. Ela assentiu e o homem ajoelhou-se para ver aquele circuito hidráulico secundário com seus próprios olhos. "Isso é engenharia de nível extremamente alto", ele murmurou quase para si mesmo. "Eu nunca vi nada parecido. A precisão dessa calibração. Senhorita, onde seu avô aprendeu isso?" Emily sentiu um nó na garganta. "Da vida, senhor. Ele aprendeu da vida. Tentando, falhando, tendo sucesso. Mãos calejadas valem mais do que qualquer diploma às vezes."
Gabriel Amarim permaneceu paralisado a 15 pés de distância. Seu rosto tinha passado por várias cores nos últimos minutos. Vermelho de raiva, branco de choque, agora um cinza doentio de alguém que acabou de ter suas certezas demolidas. Cásio Drummond foi quem quebrou o silêncio desconfortável. Gabriel, eu acho que você tem um contrato para assinar. Foi como se aquelas palavras tivessem acordado Gabriel de um transe. Ele piscou várias vezes, olhou para o advogado ao lado dele segurando os documentos, então para Emily. Isto não é possível, ele gaguejou. Como você? Ninguém sabia sobre aquele sistema. Nem mesmo Donald sabia todos os detalhes. Meu avô sabia, Emily respondeu calmamente, limpando suas mãos em um pano. E ele me ensinou porque ele confiava em mim, porque ele viu em mim algo que você aparentemente não consegue ver. Capacidade. A palavra caiu como uma pedra no meio do pátio. Foi então que um homem de cerca de 60, cabelo completamente branco, óculos de armação fina e um terno impecável apesar do calor, deu um passo à frente. Ele tinha estado lá o tempo todo, mas Emily não tinha particularmente notado ele entre tantas faces. O homem limpou sua garganta e disse: Sr. Reiter, eu preciso falar com você urgentemente. É sobre uma questão legal extremamente relevante. Gabriel virou para ele irritado. Sr. Reiter, esta não é a hora. Mas o advogado o interrompeu firmemente. É exatamente a hora, Gabriel. E todos aqui deveriam ouvir isso, já que eles foram testemunhas do que acabou de acontecer. Dr. Nogueira era o advogado mais respeitado e especializado em direito agrícola na região. Ele tinha lidado com os assuntos legais de Donald Vasconcelos por mais de 20 anos. E havia algo em sua expressão, uma mistura de alívio e gravidade, que fez todos no pátio caírem completamente em silêncio. Senhorita Emily, ele disse virando-se para ela, posso fazer a você algumas perguntas? Emily assentiu confusa. Onde exatamente você aprendeu estas técnicas de mecânica hidráulica que você acabou de demonstrar? Com meu avô Thomas Campos, ela respondeu. Da idade de 7 até ele falecer quando eu tinha 16. Ele me ensinou tudo o que ele sabia. E o Sr. Thomas tinha o hábito de documentar estas modificações que ele fez em máquinas? Emily balançou sua cabeça. Não, Maham, ele disse. O verdadeiro conhecimento técnico não cabe em papel. Ele passa de boca em boca, de mão em mão para aqueles que ele julgava dignos de confiança. Dr. O'Reiter sorriu, mas era um sorriso triste. Donald sabia disso. Ele sabia isso muito bem. O advogado abriu a pasta que ele estava carregando e removeu um documento amarelado pelo tempo. 15 anos atrás, em 2009, Donald Vasconcelos veio a mim para registrar uma cláusula testamentária específica. Na época, eu pensei que era estranho, mas ele insistiu. Eu vou ler isso para que todos possam ouvir. O silêncio era absoluto. Até o vento parecia parar de soprar. Dr. Reiter ajustou seus óculos e começou a ler. Cláusula de reconhecimento técnico especial. É estabelecido que qualquer descendente direto do declarante que provar possuir conhecimento técnico especializado inquestionável da linhagem. Campos Vasconos, especificamente relacionado a sistemas mecânicos agrícolas, desenvolvidos por Thomas Campos, terá direitos prioritários de herança sobre terras, maquinaria agrícola e melhorias relacionadas à operação técnica da propriedade Santa Teresa. Gabriel cambaleou como se ele tivesse levado um soco. O quê? O que isso significa? Sua voz saiu fina, quase inaudível. Isso significa, Dr. Reiter explicou pacientemente, mas firmemente, que Donald criou proteção legal para Emily. Ele sabia que ele não podia publicamente reconhecê-la sem causar um escândalo social que destruiria a reputação dela e da Sra. Sarah, mas ele também não ia deixá-la desprotegida. Ele apostou que se ela realmente merecesse a herança, ela provaria isso através do único critério que não pode ser falsificado: competência técnica real. Mas eu herdei tudo, Gabriel protestou, sua voz agora alta, desesperada.
O testamento era claro. Tudo para mim. O testamento principal, sim, Dr. Reiter concordou. Mas esta cláusula especial tinha uma condição. Ela seria apenas revelada e ativada se uma situação surgisse onde o descendente publicamente provasse possuir o conhecimento específico da linhagem Campos Vasconos. Donald previu exatamente o que aconteceu hoje. Cásio Drummond soltou uma risada incrédula. Velho Donald era mais esperto do que nós imaginávamos. Outros membros da cooperativa murmuraram em concordância. Um deles disse alto: ele sabia que você subestimaria a garota, Gabriel. Ele criou um teste que só ela poderia passar. Gabriel estava destruído. Ele olhou para Emily com os olhos de alguém que tinha acabado de perder uma guerra que eles nem sabiam que estavam lutando. Então, o que isso significa? Ela ganha tudo. Não, Dorheider respondeu. Significa que a herança deve ser dividida. Metade das terras, metade das máquinas, metade dos ativos relacionados à operação agrícola. A outra metade permanece com você, que é o herdeiro legítimo pelo lado da família. Mas Emily tem direitos iguais através da cláusula de reconhecimento técnico. O impacto daquelas palavras reverberou através do pátio como um trovão. Emily sentiu suas pernas enfraquecerem. 420 acres, metade das máquinas. Ela não estava apenas salvando a cabana de sua mãe. Ela estava se tornando uma das maiores proprietárias rurais na região. Além disso, Dr. Hatter continuou. Há a questão do acordo que o Sr. Gabriel publicamente fez alguns minutos atrás. 200 acres por os 30 aldares. Este acordo foi feito na frente de mais de 30 testemunhas, legalmente vinculativo. Um dos membros da cooperativa soltou um assobio baixo. Outro murmurou: você se ferrou, Gabriel. A humilhação estava completa, mas havia algo diferente no ar agora. Não era satisfação na queda de Gabriel, mas sim uma espécie de justiça cósmica sendo realizada. Gabriel caiu de joelhos. Não foi dramático. Foi humano. Um homem de 58 anos que de repente viu o quão errado ele tinha estado, o quanto seu preconceito tinha cegado seu julgamento, o quanto ele tinha machucado pessoas que não mereciam isso. As lágrimas vieram silenciosamente correndo pelo rosto que minutos atrás exalava arrogância. Eu fui um idiota, ele sussurrou. Um idiota arrogante, preconceituoso. Ele olhou para Emily, William. Seu avô manteve minhas máquinas funcionando por 30 anos. Sua mãe cozinhou para mim e meus empregados com dedicação e carinho. E você? Você tinha um dom que eu me recusei a ver porque você era uma mulher. Porque você era filha de empregados. Porque meu orgulho idiota não me deixaria ver. Emily não se moveu. Ela apenas assistiu aquele homem desmoronar. Parte dela sentiu satisfação, eu não vou mentir. Mas outra parte, a parte que herdou a bondade de Thomas e Sarah, sentiu algo mais complexo. Pena, talvez, entendendo que pessoas podem mudar quando confrontadas com a verdade. Donald tentou me ensinar. Gabriel continuou, sua voz embargada. Ele disse que valor não está em um sobrenome. Está em caráter e competência. Mas eu não escutei. E agora eu quase destruí tudo o que ele construiu. Eu quase expulsei a única pessoa capaz de continuar seu legado técnico. Dr. Hector colocou sua mão no ombro de Gabriel. Ainda há tempo para fazer a coisa certa. Gabriel assentiu, limpou seu rosto com suas mãos, se levantou com dificuldade. Ele caminhou até Emily e pela primeira vez olhou para ela, não com desprezo, mas com respeito. Emily Vasconos, ele disse, e havia peso naquele sobrenome. Por favor, me perdoe. Perdoe minha arrogância, meu preconceito, minha crueldade. Você é mais Vasconcelos do que eu jamais serei porque você honra o que aquele nome deveria significar. Excelência, conhecimento, dedicação. Ele estendeu sua mão. Emily olhou para aquela mão por longos segundos. Todos no pátio prenderam a respiração. Então ela apertou sua mão firmemente. Eu aceito sua desculpa, Sr. Gabriel.
Mas as coisas vão mudar para o bem de todos. E lá naquele pátio sujo, sob o sol forte de Iowa, na frente de Limpa a Garganta, 30 testemunhas, uma nova era começou para a Fazenda Santa Teresa. Dr. Thor Hector preparou os documentos ali mesmo. Gabriel assinou a transferência de 200 acres por os 30 days. Então ele assinou o reconhecimento da cláusula testamentária, tornando Emily co-herdeira oficial para um adicional de 420 acres e metade da maquinaria agrícola. Quando Emily retornou para a cabana naquela tarde, ela encontrou Sra. Sarah na varanda. Ela não disse nada, apenas mostrou a ela os documentos que sua mãe leu uma vez, então novamente, e então abraçou sua filha com uma força que aquelas mãos artríticas não deveriam ter tido. Seu avô está vendo isso lá de cima. Ela sussurrou. Ele está tão orgulhoso. Aquela noite, pela primeira vez em meses, Emily dormiu pacificamente, mas a história não terminou ali. De fato, ela estava apenas começando. 8 meses depois, meus queridos amigos, a Fazenda Santa Teresa não era mais a mesma, e nem a comunidade agrícola de Iowa. Era uma manhã de junho, aquele frio seco típico do meio-oeste, quando a primeira turma de formandos da Escola Técnica Thomas Campus se reuniu no galpão que costumava apenas guardar máquinas e agora também guardar sonhos. 16 mulheres entre 19 e 54 anos de cidades vizinhas, Ames, Marshalltown, Newton Grinnell, todas vestindo macacões azuis com um emblema bordado no peito, uma chave inglesa entrelaçada com uma planta de soja. Emily ficou na frente delas ao lado de uma colheitadeira Case IHR que servia como modelo de ensino. Ao lado dela, para a surpresa de muitas pessoas, estava Gabriel Amora. Mas ele não era mais o Gabriel arrogante e cruel de 8 meses atrás. Ele era um homem transformado, alguém que tinha olhado para o abismo de seu próprio preconceito e decidido escalar de volta para a luz. Senhoras, Emily começou, sua voz firme e mais quente. Vocês passaram 6 meses aprendendo sistemas hidráulicos, motores diesel, eletrônica embarcada, soldagem, tudo o que é necessário para serem mecânicas agrícolas completas. Mas mais importante do que isso, vocês provam que gênero não determina competência. Suas mãos são tão capazes quanto as de qualquer homem, e seus cérebros são tão brilhantes quanto os de quaisquer engenheiros treinados. As mulheres aplaudiram. Entre elas estava Joana, 47, que tinha trabalhado 20 anos como faxineira e era agora uma especialista em sistemas de injeção eletrônica. Havia também Marcela, 23, que desistiu da escola de educação para seguir a vocação que ela sempre tinha tido, mas nunca ousou perseguir. E Regina, 54, viúva de um mecânico que nunca ensinou a ela nada porque não era trabalho de mulheres, que agora dominava a soldagem tiqui melhor do que muitos veteranos. Gabriel deu um passo à frente. Em meses recentes, ele tinha se tornado o maior financiador da escola, investindo US$ 800 mil em equipamento, ferramentas e infraestrutura. Mas mais do que dinheiro, ele investiu algo mais precioso, seu tempo e sua reputação. Ele usou sua influência na cooperativa agrícola regional para garantir às graduadas estágios pagos nas maiores fazendas da região. Quando Emily propôs esta escola para mim, Gabriel falou, sua voz pesada com emoção. Eu quase ri, quase disse que era um desperdício de recursos. Mas então eu me lembrei o quão errado eu estava sobre ela. E eu pensei, quantas outras Emilys estão lá fora sendo desperdiçadas porque homens como eu pensam que eles sabem quem pode ou não pode fazer certo trabalho. Ele pausou. Hoje, estas 16 mulheres são a resposta para aquela pergunta, e eu estou orgulhoso de ter ajudado, mesmo que seja pequena compensação pelo idiota que eu fui. A cerimônia foi simples, mas significativa. Cada graduada recebeu um certificado, uma caixa de ferramentas profissional e um contrato de trabalho garantido. 7 delas trabalhariam diretamente na Fazenda Santa Teresa.
As outras já tinham ofertas de fazendas vizinhas que, vendo a qualidade do trabalho, superaram seus próprios preconceitos. Após a graduação, Emily caminhou até a cabana onde sua mãe agora vivia em conforto. A pequena casa tinha sido completamente renovada. Senhora Sarah, com os melhores tratamentos médicos que dinheiro podia comprar, tinha recuperado alguma mobilidade em suas mãos. Ela não faria pão como antes, mas ela podia segurar uma xícara de café sem dor. Ela podia abraçar sua filha sem gemer de sofrimento. Mãe, nós conseguimos, Emily disse, sentando-se ao lado dela na nova varanda, olhando para o horizonte onde 620 acres de soja balançavam ao vento. 420 que eram dela por direito de herança, mais os 200 que Gabriel tinha vendido por os $30 naquela aposta que mudou tudo. Seu pai estaria orgulhoso, Senhora Sarah disse suavemente. E seu avô? Ah, seu avô estaria dando uma festa no céu. Ela apertou a mão de sua filha. Eles sempre souberam seu valor, filha. Eles apenas esperaram para o mundo descobrir isso também. A transformação não estava restrita à fazenda. A cooperativa agrícola regional, agora liderada em parte por Emily, que tinha se tornado a primeira mulher no conselho técnico, implementou um programa de manutenção preventiva baseado nos ensinamentos de Thomas Campos. Em 8 meses, membros da cooperativa economizaram 3,2 milhões em reparos de emergência e aumentaram a eficiência. As técnicas que Thomas desenvolveu décadas atrás, preservadas na memória e mãos de Emily, estavam revolucionando o agronegócio local. Gabriel e Emily desenvolveram uma parceria técnica incomum, mas eficiente. Ela lidava com todo o trabalho mecânico e inovação tecnológica. Ele lidava com gestão administrativa e comercial. Lucros eram divididos proporcionalmente. Em 6 meses de colheita, a propriedade tinha rendido os 2,1 milhões de reais líquidos, que foi reinvestido em parte na escola e em parte em tecnologia agrícola sustentável. Mas talvez a mudança mais significativa foi em Gabriel ele mesmo. Ele começou a frequentar as aulas da escola como um assistente, aprendendo mecânica ao lado dos estudantes, não porque ele precisava, mas porque ele queria entender o mundo que ele tinha desprezado por tanto tempo. Uma tarde, ele confessou para Emily: "Você sabe, eu passei 58 anos da minha vida pensando que eu era superior por causa de terra, dinheiro e sobrenome. E você me mostrou que eu estava vazio. Eu não sabia como consertar nada. Não entendia como as máquinas que me davam lucro funcionavam. Não tinha nenhum conhecimento real de nada. Eu era um administrador de heranças, não um homem de valor real." Emily tinha respondido com a sabedoria que ela herdou de seus avós. "Mas você escolheu mudar, e isso tem valor. Não é fácil para um homem de sua idade, em sua posição, admitir que ele estava errado. Você fez isso publicamente. Você se transformou. Isso é também legado, Gabriel." 3 semanas depois daquela conversa, Gabriel doou um adicional de 50 acres de suas terras para a escola, garantindo que ela poderia expandir e servir o dobro dos estudantes no ano seguinte. A notícia saiu no jornal regional, mas o que mais impactou foi a entrevista que ele deu. "Eu passei minha vida inteira defendendo o agronegócio, mas eu percebi que eu estava apenas defendendo homens no agronegócio. Hoje eu defendo o talento independentemente de gênero, e eu posso garantir que mulheres são tão ou mais competentes do que nós." Minha parceira Emily Vasconos prova isso todos os dias. Em setembro, a história de Emily foi apresentada na Farm Progress Show, a maior feira de tecnologia agrícola na América. Ela subiu ao palco e apresentou seu próprio sistema de manutenção preventiva para plantadeiras, baseado nas técnicas de Thomas adaptadas para a tecnologia moderna. Grandes fabricantes estavam interessados. Ofertas de consultoria choveram, mas Emily escolheu permanecer em Iowa, na terra onde ela nasceu, provando que sucesso não precisa vir com abandonar suas raízes. E Senhora Sarah? Ela passou seus dias na varanda recebendo visitas dos estudantes da escola que vinham para café e para ouvir histórias sobre Thomas. Ela se tornou a avó simbólica de todas aquelas mulheres que, como sua filha,
Provaram que mãos calejadas e verdadeiro conhecimento valem mais do que qualquer preconceito. Amigos, antes que nós terminemos, se esta história tocou seu coração, aperte aquele botão de se inscrever e o ícone do sino para motores de esperança. Nós compartilhamos histórias incríveis de superação de adversidade toda semana. E nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Estados Unidos, outro país. Nós queremos saber. Meus amigos, esta história que eu contei a você é sobre tantas coisas. É sobre uma filha honrando o legado de seu avô. É sobre uma mãe vendo sua filha alcançar o impossível. É sobre um homem aprendendo tarde. Mas, genuinamente, aquele respeito não é herdado. Ele é ganho através de caráter. Mas, acima de tudo, é sobre o fato de que competência não tem gênero, talento não tem classe social, e valor humano não é escrito em certidões de nascimento. Ele é escrito nas escolhas que nós fazemos, no conhecimento que nós cultivamos, na dignidade que nós preservamos, mesmo quando o mundo tenta nos diminuir. Emily Vasconcelos provou que às vezes, meus queridos, às vezes a justiça leva tempo, mas quando ela chega, ela transforma não apenas uma vida, mas uma comunidade inteira. E isso é verdadeiro legado. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em Motores de Esperança e comentar abaixo de onde você está assistindo. Seu engajamento nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas histórias inspiradoras. Vejo você no próximo